Olá, 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 bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast cujos temas são negócios, estratégias e marcas, e onde a gente busca difundir a relevância do modelo de pensamento sistêmico do design e a sua importância para o futuro das organizações e dos negócios. Meu nome é Gianfranco Cuccioli, sou sócio e head de estratégia da Pand, host deste podcast, junto com meu grande amigo aqui, parceiro desse projeto, Gabriel. Gabriel, se apresenta aí para a galera. Gabriel Gabs. Gabs. Que eu tô tomando bronca. Gabriel é difícil. Né? Gabriel Lopes, tem que Gabs. Quando falo um Gabriel, parece que estou tomando bronca. Então, sou sócio fundador da Empathy, também da startup Moonshot Brasil, que faz a Ana, nosso robô de saúde. E é uma honra estar aqui com o convite do Jean nesse projeto maravilhoso. Muito obrigado, bem. Jean. Bom, para começar, vamos começar agradecendo a tua presença, que está sempre aqui acompanhando o nosso podcast. E eu queria também agradecer, né, o apoio do nosso podcast, da Ótica Ventura. Vocês devem ter visto aí na introdução do nosso podcast. Né? O Ventura é o designer responsável por criar essas peças de arte maravilhosas, amigo do Gabs, que se prontificou logo no início do projeto, a apoiar o projeto. Então, um agradecimento. Você que procura um óculos especial para você, procura a Ótica Ventura. A gente vai colocar o Instagram dele e a página do site da Ótica Ventura para você conhecer. Quando você falou do tema Trocando a Lente, pensou nele na mesma hora. Pensou na mesma hora, porque ele é demais, né? Como nossa origem é design, ele é um grande designer de óculos brasileiro e produz aqui, desenha aqui, eu sou super fã. E para não esquecer, eu vou te pedir para dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, fazer o triplo C lá, né? O curte, comenta e compartilha, para que esse conteúdo possa se espalhar com mais força aí no meio em que ele sobrevive, que é o YouTube. Né? Bom, eu queria, além de agradecer o Gabs de estar aqui hoje com a gente, agradecer a presença do meu grande amigo, Eduardo Tomia, nosso convidado de hoje. Vou te passar a palavra, Tomia. Em vez de te apresentar, eu resolvi te deixar fazer a apresentação, porque a tua história é fantástica. Você sabe que eu sou um baita admirador do seu trabalho. Então eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, mas falasse um pouco da tua história, da tua origem. Eu sei que você foi engenheiro de produção. Como é que você veio parar no mundo do branding sendo engenheiro de produção? A história é fantástica, então conta aí um pouco da tua trajetória. Bom, primeiro, obrigado, Jean, Gabi, muito obrigado. Eu tenho acompanhado os podcasts assim, de uma qualidade muito bacana, assim, então parabéns pelo trabalho de vocês. Né? Contem conosco sempre que for necessário. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou um engenheiro de produção, formei em 89, né, lá na Politécnica, fiz meu mestrado, né, lá também na Poli. Eu fiz na produção e defendi uma dissertação de mestrado, Jean, que era uma loucura, era um modelo econômico financeiro de usina de açúcar e álcool, né? Mas foi muito bem seguido, foi muito bem recebido, né? E ele ganhou o prêmio Unibanco com a melhor tese do ano de 94, né? Então eu sempre buscava entender essa coisa do ativo intangível, né? Porque eu entendia que o valor de uma empresa não é o valor contábil, não é o valor patrimonial. Não é os ativos menos os passivos. Aquilo que está no balanço, né? É o balanço do Luca Pacioli, que assim, é muito importante, uma peça fundamental para o valuation, mas que não é o valor real das operações. Né? E 95, né, eu não sei se você recorda, foi a época das privatizações no Brasil. Teve muita fusão e aquisição, foi a criação da Ambev, né, nessa década de 90. Né? E aí eu falava assim, poxa, eu estava na Copersucar, lá em Piracicaba, e trabalhava na Copersucar e dava aula no Ambev, e lia todos esses livros do Copland, de vários caras, né? Eu falava assim, caramba, né? Que fascinante que é essa história de você fazer um valuation e entender quanto de fato vale a empresa, que é maior do valor patrimonial. Tentar descobrir de onde nasce o valor. Tentar descobrir e consciência, porque o mundo inteiro estava falando nisso em 95, tá? Então tem 2 livros que até falo para as pessoas lerem, o Thomas Copeland, que é um consultor da McKinsey, que escreveu pela primeira vez, né? O da Mudaran também, né? Que são duas feras. E eu comia aqueles livros, era acadêmico, fiz mestrado, ia fazer doutorado, tava nesse sedento de conhecimento. Sedento de conhecimento. Só que aí despertou uma coisa interessante para mim, né? Que eu falei assim, putz, mas eu nunca fiz no valuation. Eu fico falando aqui da academia, eu nunca fiz.
Aí eu peguei um anúncio do Estado de São Paulo, juro por Deus, foi um anúncio do Estado de São Paulo, que a Trevisan Consultores, que era uma das empresas mais do Antoninho Marmo Trevisan, uma das empresas que tinha um renome muito forte em privatizações, em fusões e aquisições, um contador que eu acho que não é contador, o Antoninho Trevisan é uma figura legendária, né? Homem de negócio. Nossa, homem de negócio com uma visão de educação, né? Assim, de que consultoria tem que ser educação. A gente tem que, na verdade, não é vender serviço de consultoria, mas na verdade o que ele é? É educar um mercado, é fazer com que as pessoas tenham conhecimento daquilo que é sofisticado. Né? Isso é sofisticado, né? Tanto que tinha a faculdade de Trevisan, que eu tinha muita admiração. Fui lá e entrei como consultor sênior nessa maluca São Paulo aqui. Então eu saí da bela Piracicaba para vir para São Paulo. Eu sou paulistano, mas eu tinha ido para Piracicaba por uma questão de até pessoal, né? Aí vim para São Paulo, falei, putz, tem que ser aqui, né? E pô, me dei muito bem na Trevisan. Em 3 anos eu virei o sócio responsável por avaliação de empresa, porque quando você tem uma causa, né, Jean? Quando você tem uma causa, você tem uma coisa, você fala assim, tem alguma coisa aqui, o tal do propósito, né? Você já tinha consciência naquela época que esse era o teu caminho? Eu tinha uma consciência que, assim, né, que eu estava fascinado por aquilo. E a Trevisan me abria os melhores clientes do Brasil. Assim, era impressionante como realmente a gente tinha muitos contatos, né? Naquele momento também tinha muita securitização, né? Que era assim, né? Era que empresas que estavam com problemas financeiros, elas na verdade tentavam endereçar esse problema com projetos de consultoria, valuation, né? Valuation dos ativos intangíveis, né? De todos os ativos intangíveis. Bom, em 95 eu peguei e entrei na Trevisan, em 97 virei sócio. Em 97 mesmo, uma das pessoas mais importantes do branding, que eu respeito muito, chamado Ricardo Guimarães, eu tive uma reunião com ele, né? Fiquei encantado, da Timos, né? Fiquei encantado com a forma como o Ricardo, nossa, o que ele fez, é um cara que é encantador, ele não é carismático, ele é encantador. Você usou o termo correto, ele é uma pessoa assim, muito... E aí ele me recomendou para uma empresa, que posteriormente até eu trabalhei junto com o Gabi nela, que é a Yazid. O Yazid estava em um processo de venda, né, para uma empresa de Salt Lake City, né, e precisava entender o valor dos ativos. Isso ainda na Trevisan? Na Trevisan. O projeto foi super bem recebido, foi um dos primeiros, que até o Ricardo também começou. E aí eu falei assim, nossa, mas tem um ativo intangível chamado marca dentro do valuation da empresa, né? E aí eu fiquei também entregado, falei, putz, vou conhecer isso aí, vou saber o que é. 98, né, eu comecei a ler vários livros que existem na referência bibliográfica, né? 99 eu saí da Trevisan de sócio, tá, para ser o primeiro funcionário da Interbrand no Brasil. E fiquei um tempo em Nova York. Mas como é que foi um convite que te fizeram? Foi um contrato. Fui o primeiro funcionário. Né? O Managing Director da época era o Alfredo Alves de Lima, a quem eu tenho um respeito profundo, o Roman Pérez também, são 2 pessoas que eu tenho muito respeito, me convidaram para ser o primeiro funcionário. Como o Brand Valuation não existia no Brasil, então foi necessário que eu aprendesse em Nova York. Eu fui para Nova York, fiquei 2, 3 meses em Nova York, aprendendo com nada mais nada menos o cara que criou essa ferramenta, né? Que é o Raymond Perrier. Né? Você teve com ele há um tempo atrás, né? Eu vi. Foi em Londres? Não, foi no... já faz um tempinho. Né? Eu lembro disso. E o Raymond é um cara que, assim, fabuloso, um indiano de Oxford, né? E ele era Managing Director do escritório, dos maiores escritórios da Interbrand, que é de Nova York, né? E uma pessoa fantástica, uma inteligência assim forte, é tanto que ele que criou essa metodologia. Tem um livro, inclusive, dele, ele foi a pessoa que criou. E eu tive a oportunidade de ser treinado por ele, para saber como, enfim, quer dizer, realizar um valuation, né? Um valuation pela perspectiva da marca. Da marca. E aí, voltando para o Brasil, né? 99, 2000, fiz o primeiro valuation aqui no Brasil, que inclusive a Interbrand também tinha feito, né? Que foi da Guaraná Jesus, quando a Coca-Cola comprou a Guaraná Jesus. A Coca-Cola foi lá e comprou a Guaraná Jesus, que assim, é um refrigerante do Maranhão, de São Luís, né? Que assim, que é São Luís mesmo, que está forte, uma força fora de série. A Coca-Cola não conseguia bater eles e faria sentido entrar para o portfólio da The Coca-Cola Company. Então ela decidiu comprar e a gente foi o primeiro caso de brand valuation no Brasil, né? A partir daí vieram vários outros, né? Aí até 2005, né? Eu era o diretor de brand valuation para
Brasil, América Latina, Portugal e Espanha. Ainda na Interbrand. Na Interbrand, até 2005, né? Eu fazia as pontes aéreas, né, de uma semana aqui no Brasil, uma semana em Madrid, em Lisboa, né? Uma loucura, né? Tinha uma equipe Aquela vida que você não quer mais hoje, né? De ficar na ponte aérea. Ponte aérea até Ainda top. ficamos, tal, assim, mas... E aí, mas abrimos os mercados da Ibéria na Interbrand, foi uma coisa muito legal, porque o Brand Valuation ele é muito legal, porque ele traz uma visão de negócios muito interessantes, né? Muito bacana, enfim. Né? Aí, em 2005, a gente abriu a Brand Analytics, eu e o meu sócio, o André Galiano, nós abrimos a Brand Analytics. A ideia, qual Foi que na era? época que a gente se conheceu, né? Na época foi até acho que antes, a gente conhecia. Foi na época que a gente se conheceu. Já estava na Mas Brand. aí foi assim, né? Foi muito louco, gente, porque assim, a primeira ideia que eu tive com o Galiano, eu falei assim, putz, eu tô cansado dessa vida de executivo, né? Porque eu tinha assumido também o papel de Managing Director da operação do Brasil, era o diretor executivo do Brasil, né? E que depois a gente pode até discorrer, não é minha vocação, não sou executivo, não tenho, respeito muito quem é, tá? Assim, tem capabilities que você tem que realmente são que de fato eu não tinha. E aí foi interessante que aí eu peguei e falei assim, então vamos abrir uma empresa menor, uma boutique, que a gente faça poucos projetos, Galiano, porque meu filho, o Dudu, tinha acabado de nascer em 2005, né? Eu queria curtir ele. Eu queria curtir a vida Tá igual o dele, Gabs agora. não sei o que lá, né? Eu queria aproveitar a vida, não sei. Bom, o destino trouxe pra gente nada mais, nada menos que Bradesco e Petrobras, tá? Como projetos de... Você deixou de ser boutique na entrada, né? Na entrada, e aí a primeira coisa que nós pensamos foi assim, putz, Galiano, a gente precisa, na verdade, pensar em estruturar uma empresa. Por mais que eu seja contra, que eu quero trabalhar, não tem como. Né? Dois gigantes como esses, né? E duas marcas que nos ajudaram tanto, me deram tanta confiança para chegar nesse ponto, né? Então, e a gente estruturou, né? E aí, putz, a partir daí veio a Brand Analytics, conheci vários projetos com você. A gente teve o projeto da Luca América, o projeto da Eternit, o projeto de vários projetos com você, né? Vendo que, Companhia Sul-Americana a fusão de dois gigantes. De Colômbia e Brasil, né? né? Então, enfim, né? Da Corona da Colômbia. Corona da Colômbia não é nada, é a maior empresa. Para você ter uma ideia, na Colômbia, lá é Sodimac e Corona. A Sodimac que tem de varejo, é Sodimac Corona, porque a marca Corona é tão forte. É muito forte, é muito forte na Corona. Tinha extensão de vir para o Brasil e a ideia era, junto com a Eternit, junto com a empresa do Brasil, para formar uma empresa para louças, né? Louças e metais. Né? Aí vim para a Brand Analytics, que em 2013 a gente vendeu a empresa. Cresceu tanto que foi comprado. Fomos comprados, né? Era WPP, né? Pela WPP, né? E a gente entrou dentro da Kantar, eu virei virei o executivo da Kantar Consulting, tá? Que era a divisão de consultoria, né, da Kantar. A Kantar tinha objetivos bem interessantes de integrar, né, o que é a Kantar Media, né, que era a antiga Ibope Media, né? A Kantar Media com Millward Brown, com TNS, com todas as empresas de pesquisa, para fornecer para o cliente uma solução integrada. Eu me lembro nessa época que você me ligou uma vez, vocês estavam mudando de marca, era Brand Analytics e virou virou Vermeer, né? Vermeer, Era Miller Brown, depois virou Vermeer, aí depois você falou, a gente fica dando recomendação do não tá sabendo lidar com as nossas. Né? Lá. Mas era uma empresa maravilhosa, né? Assim, né? E foi bem bacana, fiquei 7 anos lá. Aí em 2020 eu saí de lá, né? Enfim, né? Acho que motivos pessoais, mas muito mais que... Eu me lembro quando você me ligou e falou, vou sair. E aí acho que foi muito mais por questões pessoais, adorava Kantar, achava muito legal, uma série de coisas, mas realmente assim, né? É a história do ser executivo de novo. Ser executivo, mais uma vez, né? Eu acho que a vida vai mostrando para você, e o pior, gente, você não sabe, em 99 eu fiz um coaching. Eu fiz um coaching com a Adriana Filipelli, na época, né? Uma das melhores, uma referência assim em coaching, né? E, pô, ela me recomendou, falou assim, Tomia, não seja executivo, não fique para a empresa, porque eu falei assim, eu tô aqui como consultor da Trevisan, não sei o que lá, sou sócio, mas aí ela falou assim, não faça isso, você não tem skill para isso. Você tem skill para fazer muitas outras coisas. Né? E acho que esse é o bonito da coisa. Fundamos a Prêmio 20, já tem 5 anos a empresa. Hoje é uma empresa que trabalha com várias agências de design e comunicação, mas também ela trabalha muito em alguns segmentos específicos que a gente começou a ter uma notoriedade muito grande. Brand Valuation é um deles. Tá? As cooperativas também, trabalhamos muito com cooperativas, com o Cicobi, com a Ailus, com o OCB. Tá? Então trabalhamos muito com esses
com esse público, né? Que é um público que é muito específico, que a gente tem um background bem legal. Mas é isso que é isso. E trabalhamos quase de forma integrada. Natural nós, com a Pand, né? Bom, você quer ter alguma pergunta para fazer? Não? Não, vamos seguir. Vamos seguir. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre a origem do conceito de Brand Valuation. Né? Você contou aí a história dos livros e tal, mas como é que nasce essa ideia? Você que fez o treinamento com o Papa, como é que nasce a ideia do Brand Valuation? Eu empurrei a mesa aqui. Legal. Como é que nasce essa ideia? Conta um pouco pra gente a história do Brand Valuation. No início da década de 80, tá? Como eu falei, assim, houve muitas fusões e aquisições, houve muita compra de empresas, uma série de operações financeiras. E essas operações financeiras eram baseadas em ativos intangíveis. Então, ou seja, por que uma empresa comprava outra? Não era por causa do valor patrimonial, era por causa do valor do ativo intangível. Dentre eles estava a marca. No começo da década de 80, uma empresa chamada RHM, ela contatou a Interbrand, contatou uma empresa para desenvolver uma metodologia para calcular o valor financeiro da marca, do ativo marca, dentro do ativo intangível. Foi aí que esse cara genial, chamado Raymond Perrier, usou os conceitos de valuation de empresa que o Copland usa, que o Damodaran usa, que todos esses caras têm, que eram consolidados pelo mercado financeiro, e aplicou, a partir disso, né, modelo de valuation. A partir daí, as empresas começaram a justificar parte do seu valor a mais que ele pagava pela empresa, que alguns chamam de goodwill, né? Parte dele como sendo a marca. Aí você fala assim, por que as empresas faziam isso, né? Porque, na verdade, é uma questão de transparência. Porque você tem que mostrar para o seu acionista, isso são todas as empresas de capital aberto, né? Que parte do valor que você está aportando é por causa da imagem dessa empresa. Parte disso é parte, não é tudo, tá? Tem vários ativos intangíveis. Você tem um livro do Sullivan, tá? Que ele fala do modelo de capital intelectual, tá? Que tem isso. Tem vários. Recursos humanos, P&D da empresa, pessoas, base de clientes, né? Patentes também. Metodologias de trabalho. Metodologias de trabalho, processo de trabalho. Cultura entra como... Que cultura, eu acho que entra tanto no capital humano, na qualidade do seu capital humano, como também na marca, na percepção que os stakeholders externos têm da sua empresa, da sua marca. Então, é um mesclar de vários atributos, né, que geram valor para o acionista. Cultura está dentro da percepção de valor da marca. De valor da marca e dos colaboradores. Porque tanto que, por exemplo, quantas vezes a gente escuta do termo Employee Value Proposition, que é a proposta de valor para o empregado. Assim, por que as pessoas querem trabalhar na Pand? Então, qual que é o motivo? O que direciona? E dentro dessa proposta de valor, certamente tem uma parte de cultura. Não, eu sei, porque a gente já fez diversos trabalhos juntos, mas queria valorizar isso, né? A cultura está dentro da percepção, né, também do valor da marca. Exatamente. É uma das principais alavancas de valor, a gente pode dizer, sem dúvida, né? Então, aí, a partir daí, né, eles desenvolveram um modelo que consegue desconstruir, né, na verdade, os ativos intangíveis. Ele desconstrói, descompõe, né? E aí você pode falar da subjetividade que tem isso, que na verdade isso tem que ser feito com base em pesquisas de mercado, né? Para tirar justamente a subjetividade. Tirar não tira nunca, minimiza o Ele é um ativo subjetivo, né? Você vai me perguntar um pouquinho daqui a pouco dentro da mente das pessoas, né? É que assim, qualquer estimativa que você faça tem risco, qualquer coisa. Não tem coisa que não tem risco, né? Assim, algumas são mais arriscadas, tipo o Corinthians ser campeão. Então, assim, essas são mais arriscadas. Falou o palmeirense. Cortou. Olha ali, ó. Aquela bola ali, ó, final Corinthians e Palmeiras. Bom, essa A parte melhor da foi minha pra cultura. Eu não falei nada da minha cultura, mas essa é uma parte importante da minha cultura, tá? Exato. E aí, o que aconteceu também? Para mobilizar esse mercado de capitais, tá? Foram criados os rankings de valor de marca. Isso é uma coisa bem legal. Que, na verdade, o que ele é? Ele é um estudo independente, ele não tem acesso a clientes, ele é completamente independente, feito com pesquisas independentes, tá? Que, na verdade, publica uma lista das marcas mais valiosas do Brasil e do mundo, tá? Isso são vários... Durante quanto tempo você fez 2003. daquele da Isto é Dinheiro, né? Isso. Que era o mais reconhecido no Brasil.
Desde 2003? Desde 2003. Todos os anos era você que fazia? Era eu que fazia, era o líder do projeto, com várias metodologias, com vários pontos, né? E tinha um evento, né? Acho que você chegou a ver. Fui vários. E agora, esse ano, nós vamos fazer exatamente a mesma lista, com uma pesquisa que a gente está fazendo, uma pesquisa gigantesca, tá? De 20 mil entrevistados, uma coisa bastante robusta, tá? Com uma metodologia de equity que a TM20 tem, e a gente vai fazer com a Infomoney. E vai divulgar o ranking das marcas brasileiras. Vai ser dia 3 de novembro. Mas já teve uma parte disso que você já divulgou, né? Disso foi um teaser que a gente botou, que é do mercado de supermercado. De varejo. Tá? Né? De varejo alimentício. Acho que até tenho... Legal. E esse ranking não vai ser só com empresas de capital aberto, vai ser com capital aberto e capital fechado. Tá? E com inúmeras categorias, vai ser um ranking bem diferenciado. Tanto que um teaser, né, desse ranking foi o ranking de supermercado. Você vê lá naquele ranking de supermercados marcas que são assim muito importantes, marcas muito valiosas, locais, né? Por exemplo, tem muito, né, regional, Zafari, né? Muito regional. O Zafari, o Mateus, por exemplo, aparece nesse ranking, né? Nunca tinha aparecido antes, né? Então assim, ele tem marcas, o Mufato apareceu muito forte lá, né? Marcas do Grupo Pereira. Então foi bem bacana, porque mostra o que é o seguinte, né? Que na verdade o que a gente entende como um ponto importante, que diferencia um pouquinho dos rankings globais que existem, é que o Brasil tem peculiaridades locais muito fortes. Assim, muito fortes. E o varejo alimentar... Que é o que diferencia o mercado brasileiro de varejo do mercado internacional. Exatamente. Não, por isso que assim, não são poucas as redes internacionais. E isso se replica nas marcas de indústria. De qualquer coisa. Exato. É muito interessante. Então, isso deu para mostrar, e é isso que a gente quer mostrar nesse ranking, que vai ser publicado dia 3 de novembro de 2025, tá? E junto com a Infomoney e na SPM. Então, assim, a gente está negociando com a SPM para ver se a gente consegue colocar isso. Bom, então vamos mostrar agora o ranking que a gente comentou antes, o ranking do varejo. Eric, se você puder pôr na tela aqui. Fala um pouco desse ranking. Legal. Esse ranking foi um ranking que nós fizemos, né? Nós iniciamos a parceria com a Infomoney, com a Brasil Pneus e com a Eloy Aitata, que é do Enar Ribeiro, né? E nós fizemos um estudo, quase um corte, tá, Jean, do segmento de supermercados e atacarejos. Tá? Então, fizemos a pesquisa de mercado, foi uma pesquisa quantitativa em 5 regiões do Brasil, foram mais de 600 entrevistas que nós fizemos, né? Por painéis de internet. Né? E aí, as duas marcas mais valiosas que apareceram nesse ranking foram Açaí e Atacadão. Né? Muito parecidos, muito próximos, Atacadão numa distribuição nacional, então como top of mind, Atacadão foi o primeiro. Tá? E Açaí, e nas regiões que ele tinha, ele estava um pouquinho melhor. Que tem um ranking aqui. Aí. E aí o ranking aí. Tá? Então, o Atacadão foi primeiro como top of mind, mas como marca mais valiosa... É o Açaí. O Açaí. Tá? Você vê aqui alguns grupos muito interessantes que nos chamaram muito a atenção quando nós fizemos esse ranking. Por isso que assim, né, ele não é só de empresas de capital aberto. Então, por exemplo, se fosse só empresa de capital aberto, talvez só apareceria Açaí, Atacadão e Mateus, talvez, e Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar. Tá. Todas essas outras marcas que são muito valiosas, então, por exemplo, né, Supermercados BH. Supermercados BH tem um faturamento de quase 20 bilhões de reais. É gigantesco esse business e muito local. Né, com atributos interessantes. Né? Pão de Açúcar, a marca que no Brasil inteiro aparece como uma marca muito interessante, com atributos muito interessantes de conveniência, de proximidade, de sofisticação. Tá? O Pão de Açúcar guarda isso. Né? O Forte Atacadista, tá? é uma marca de atacarejo do Grupo Pereira. Tá? No sul, né? No sul. Tem centro, acho que tem Mato Grosso e Santa Catarina. Tá? E Mufato é do Paraná, tá? O Super Mufato. E percebam que tem o Super Mufato e o Mufato. Quer ver? Tem um Mufato atacarejo que tem, enfim. Tá? O Super Mufato, ele de fato é uma marca muito forte. Tá? Acho que é o Max, que também é da rede. Tá? É uma marca do Paraná, sim, de proximidade, muito forte nas regiões. Né? Mateus aí, que aparece como supermercado. O Mix Mateus é o atacarejo, o Mateus é a marca do supermercado. Né? Zafari, bom Zafari no Rio Grande do Sul, muito forte assim, também, né? Assim, extremamente com atributos muito legais. Assim, quando a gente pegou lá a pesquisa do Sul, impressionante como eles têm atributos muito legais. Né? Assim como Condor no Paraná,
tá? Marte Minas já é um atacarejo, tá? Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Atacarejo, e o Angeloni. O Angeloni também foi bem bacana, Angeloni Santa Catarina, né? E todos eles são marcas locais muito fortes. Então a gente quis mostrar, na verdade, né, num ranking que junta uma pesquisa de mercado, que é uma das melhores pesquisas de mercado que a gente fez, né? Uma base super robusta, com números financeiros. Então a gente junta isso com números financeiros. E esse é um ranking que captura informações que os rankings tradicionais não capturariam, porque eles olham só para as marcas de capital aberto. A gente não, a gente utiliza um processo que a gente consegue utilizar, né, e projetar marcas de capital fechado também, que era a grande crítica que eu recebia quando fazia os outros rankings. E você comentou que agora no final do ano vocês vão fazer uma grande publicação. São 20 categorias como essas. Né? Esse mês deve sair de construção civil. Legal. Tá? Na Infomani, por favor, também acompanhem os nossos. Vamos sair da construção civil de souvenir, Tigre, Coral, tá? Várias marcas do segmento de construção. Tá? Construção de materiais para construção civil. Né? Mas a ideia é fazer todas essas pesquisas até em novembro. Quando novembro vamos lançar um que é o ranking do Brasil. E acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser uma consolidação bem grande que a gente vai tá colocando. Tominha, tem uma ascensão de atacadas, né? Sim. Essa mudança de perfil de consumo. Eu acho que o atacarejo, ele mudou, o brasileiro. Ele conquistou de duas maneiras. Preço, claro, não tem nem dúvida, é preço. Tá? Preço baixo. Mas ele começa a atrair um público, né, de pessoas que não são classe BCD, não é classes D e E, né? São classes até mais média e alta. Então, para isso, ele começa a preparar melhor suas lojas para atender esse público. Tá? Então, por exemplo... A experiência de loja tem mudado. Açaí, experiência de atacadão. É lógico que eu compro, tá? Sou pobre, tá? Eu compro no açaí, tá? E aí, assim, é lógico que a fila, né, é uma dor grande, é uma dor grande. Você tem que selecionar o horário que você vai fazer essas compras, pelo menos é o que eu faço. Mas mudou muito a experiência. As pessoas, né? Você fala da cultura, né? Eu sinto nitidamente uma cultura bem legal lá no açaí, assim, bem típica, assim, né? Uhum. E vamos lembrar que o açaí foi fruto do Extra, né? Foi fruto era do Grupo Pão de Açúcar. E comprou, né, as lojas extras, né? Entendeu? Então, assim, muito legal. Mas tem muito. E esse Forte, por exemplo, e o Mix Mateus é no Nordeste, tá? Ele tem uma percepção muito boa, mesmo sendo atacarejo, uma percepção de atendimento, até de conveniência, tá? Muito legal. E o Forte tá no interior de São Paulo, já tá chegando, vindo para cá. Já. Não, e esse é o caso, porque nós estamos falando de marcas mais valiosas e a percepção da marca não está diretamente relacionada ao faturamento. Não. Que, né, que tem um impacto óbvio, mas é a percepção da marca atacadista subindo na percepção de valor de marca. Eu acho que aqui é um bom exemplo. Né? O Atacadão, se não me engano, ele tem um faturamento maior do que o açaí, mas o açaí tem um valor de marca maior do que o Atacadão. Então tem a sua... É impressionante. O EBITDA, né, que é o lucro antes de despesas financeiras, dos dois é muito parecido. Assim, é muito parecido. Assim, um é 5, outro é 5,2, sabe? É muito parecido. Né? Mas quando você vai para os índices de qualidade de marca, você vai ver que não é só top of mind, o açaí se destaca. Então, o açaí está tendo um posicionamento bem interessante aí. Por isso que é a marca mais valiosa do Brasil. Legal. Me tira uma dúvida. Como é que você que está há tanto tempo falando de brand valuation, né? Como é que você, ao acompanhar essa evolução, que tipo de mudança você sente hoje em relação ao que acontecia no passado sobre o tema, né? A gente, primeiro que eu acompanho, assim, eu estou há 25 anos nesse mercado, né? E eu acompanho e eu fui comprado por um grupo de comunicação, pelo grupo da APP, né? Eu acompanho uma mudança nítida no posicionamento e na postura das agências de publicidade, comunicação, de marketing, de brand. Tá? Se no passado, tá, muitas decisões eram tomadas baseadas estritamente em percepções internas, intuições, feelings, né, em coisas assim, tinha uma sacada, né? Bacana. A sacada é super importante. É muito importante, né? Mas só a sacada não pode. Ela tem que vir complementada de várias coisas. E aí quando as pessoas começam a falar assim, puxa, mas a minha marca vale 10 milhões, a minha marca vale 10 bilhões. Pô, a minha marca é a marca mais valiosa do Brasil. Né? As pessoas começam a olhar e falam assim, pouco. Então
tem alguma coisa, e isso eu achei que foi muito inteligente por parte dos grupos de comunicação, e lembra, minha empresa foi comprada por um grupo de comunicação que publicava esses rankings, né? E aí, putz, então você começa a ver que agora já há um pensamento de que a comunicação tem que ser de fato 360 e tem que considerar os riscos potenciais de algumas alternativas. E o que a gente mais faz no nosso trabalho, que eu vejo que mais o Brand Valuation ajudou, foi isso. Foi ajudar a minimizar os riscos de uma decisão. Vou matar uma marca. Vou fazer uma transição. Ou vou estender minha marca para outras categorias. Aliás, de matar uma marca, para vocês fizeram, um dos projetos que vocês fizeram Fizemos, juntos, tinha a ver com marca. Foram algumas, né? Foram alguns projetos que a gente fez junto com a Seragine, com Seragine, com Sérgio Guardaro, Grupo Multi, tinha 10 marcas, tinha Yazig, tinha Wizard, SOS Computadores, Microlins, tinham 10 marcas e aí entra até numa dentro aqui da estrutura do que nós estamos falando, os motivos, né, para que normalmente busca-se sua consultoria da valorização de marca, né? Então, nesse caso, e também branding tem alguns motivos ali, os principais motivos, né? Nesse caso nós não tínhamos a clareza ainda do grupo, mas quando eles entenderam o valor da marca, eles falaram, é hora de vender, né? Por conta da mudança tecnológica ali, né? Houve um fundo de private equity, isso também é uma coisa que tem. Então, em relação às agências, mudou bastante o posicionamento, muita gente, a fera como o Seragine, né? Pelo amor de Deus, cara, vai lançar um livro agora. Vai lançar um livro agora, e eu certamente estarei presente lá, né? Nós estaremos presentes lá, né? E assim, eu acho que isso começou a cair a ficha, né? Fala assim, putz, grila, é uma coisa muito maior que a gente tem na mão. Não é uma sacada que vai me dar um lugar em Cannes. Pô, vai dar um lugar enfim, quer dizer, nas posições importantes junto às clientes. Nas discussões de conselho. Pô, que hoje você vê, grandes publicitários participam de conselhos, participam sabe, o Nizam participa de vários conselhos. Quantas são as reuniões que nós não fazemos com os conselheiros? Com feras, assim, caras que são... Nossa Senhora, exatamente. Então, assim, eu acho que teve uma mudança. Só que houve também uma coisa também legal, que foi o Private Equity. Private Equity, para mim, é um dos públicos que mais solicitam trabalhos nossos. Por quê? Ele entra numa empresa com um tempo que ele vai sair. Private Equity é um banco de investimento. E ele quer medir o valor do que ele está... E ele quer medir, e ele começa a entender que tem um tal do ativo intangível de marca, o branding tem valor. Que vale muito. Né? Um dos cases emblemáticos, Jean, foi aquele coisa da Snapple. Né? A Snapple foi vendida para a Quaker por 2,7 bilhões de dólares. Né? 3 anos depois, ela foi vendida para uma empresa, um private equity, tá? Que por 0,4 bilhões de dólares. Ou seja, tem uma destruição de valor de quase 2 bilhões de dólares. Que loucura. O que aconteceu? O Private Equity voltou com a cultura do que era Snapple. Voltou com produtos, voltou com a Mandy Kaufman, que era uma comunicador, né? Em 3 anos ele vendeu essa empresa por 2 bilhões de dólares. Ou seja... Comprou por 400 milhões, vendeu por 2 bilhões. Ou seja, todo o arranho de marca, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando arranha uma marca, e isso foi o que a Pepsi conseguiu fazer com a Snapple, né? A Quaker conseguiu fazer com a Snapple, né? Realmente... às vezes é irreparável. Você não consegue chegar no valor, mas ele chegou em 2 bilhões. E o cara virou, inclusive, o diretor de inovação da Cadbury. Né? Então, assim, é uma história para a gente mostrar que é o seguinte, gente, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está falando aqui, é um tema de valor econômico, financeiro e de valuation para o negócio. Então, você começa a trazer para a mesa banco de investimento, o CFO da empresa. Quantas vezes o CFO de uma empresa vem para a gente e, enfim, quer dizer, solicita o nosso trabalho. Tá? Ele solicita o trabalho porque ele tem que sair um pouquinho, ele tem que justificar o investimento em comunicação, investimento em marketing. E, na minha opinião, o valor da marca é uma das melhores ferramentas para esse processo. Desculpa, perdão. Não, Tominha, você tem um mapa assim, de quais são, quando alguém vai buscar a sua consultoria, quais são os motivos? Então eu falei, uma potencial venda, que nem era venda. Quando ele entendeu o valor da marca e a mudança tecnológica ali no grupo
multi, ele entendeu que era hora de vender. E quando uma empresa busca o trabalho de uma consultoria de valor de marca, excluindo aí, depois eu vou fazer essa mesma pergunta para o Jean, né? Porque quando uma empresa busca diretamente você, o Jean, ele vai explicar aqui já no contexto do trabalho de branding. No meu caso? No seu caso. Então vamos lá. Tem alguns motivos pelos quais as empresas nos procuram. Tá? Ou deveriam. Também. Já vende o peixe. Assim, Já vende o peixe. Então, enfim, né? Eu acho que tem um ponto importante que é chamar KPIs. KPIs de monitoramento. Que é assim, o que você mede, você gerencia. O que você não mede, desculpa, a gente está aqui falando, puta, foi uma campanha legal, né? E há métricas que eu respeito muito, mas são métricas muito limitadas. Por exemplo, muita gente faz isso com social listening. Só que social listening é o que estão dizendo nas redes, né? É o próprio nome, né? Não é o consumidor. Tem uma limitação enorme para usar essas ferramentas como KPIs. Então, primeira coisa, assim, KPIs, assim, tentar entender que o Consumer Insights, que muita gente fala assim, o Consumer Insights morreu. Não, pelo contrário. Eu acho que hoje, mais do que nunca, né, ferramentas de monitoramento, então KPIs, para mim, é um ponto super importante nesse processo. Então, empresas nos procuram hoje já, né? Empresas que nunca fizeram pesquisa de mercado, quantas que a gente teve junto aí, né, nunca fizeram uma pesquisa de mercado sobre branding, sobre marca e estão investindo muito dinheiro. E ficam branding. Encantados quando vem o que o recebem, resultado, né? Depois, enfim, né? E como é que isso se traduz, né, numa estratégia? Como se desdobra, e aí talvez a parte mais legal que eu acho que a gente tem feito muito bem. Tanto que, assim, quando eu fundei a TM20, né, eu cheguei para a Silvia Quintanilha, que é a minha sócia, minha diretora. A Silvia, ela é uma das maiores referências em pesquisa de mercado do Brasil e talvez do mundo, tá? Ela foi quem trouxe a Millward Brown para o Brasil. Então, o que eu falei para ela, eu falei, Silvia, eu acho que o mundo da pesquisa de mercado precisa mudar. Eu acho que a gente precisa ser mais, enfim, mais... O instrumento ainda é super valioso, mas como ele que... aparece no mercado tem que mudar. Tem que mudar. E o jeito era, na verdade, a aplicabilidade daquelas ferramentas de pesquisa de mercado. Então, coisa que a gente tem feito bem legal, sabe, Gabi? Então, primeiro, KPIs. Segundo, eu acho que a gente é muito contratado para entender situações de posicionamento de marca. Então, deixa eu explicar o que para a gente é posicionamento de marca. Por exemplo, uma marca vai se estender para várias categorias. Ela vai lá e fala assim, eu sou uma marca que atua nesse segmento, vou para várias categorias. É fácil fazer isso? Não, não é não. É muito difícil, né? Só que é importante, é vital. Porque a empresa não pode ficar presa num conceito, já o All Right já dizia, né? Jamais enjaule a sua marca numa categoria, né? Faça a extensão. E desenvolver planos de extensão de brand stretch, né, que a gente chama, brand station, é uma coisa que a gente tem usado muito. Tá? Assim, até para ver quando é um overstretch, né? Para Exatamente. saber quando... Para medir o risco. Para onde não ir, né? Para onde não ir. Né? E muitas vezes esse trabalho de stretch cai em arquitetura de marcas. Porque pensa assim, puxa, como é que eu sei até onde eu posso estender minha marca? Também não me dá subsídio para saber quantas marcas eu tenho que ter? Porque muitas vezes, se eu posso estender minha marca para um determinado posicionamento, poxa, por que eu não posso matar uma marca ou racionalizar meu portfólio? Que foi a lógica do Grupo Multi. Quando a gente fez o Grupo Multi, algumas marcas que a gente fez juntos lá e que, inclusive, recomendou se descontinuar, foi essa, a lógica foi essa. De repente, a outra marca conseguiria absorver sem ter grandes problemas, né? Então, eu acho que posicionamento de marca, definir muito claro os atributos que essa marca é e os atributos que essa marca não é, tá? Que é um tema de brand positioning, né? Eu acho que isso é super, super relevante. Arquitetura de marcas, também a gente está sendo muito contratado para fazer projetos de arquitetura de marcas para entender, né? Por exemplo, se eu de repente vou lá e mato uma marca, qual que é o impacto disso no meu resultado? Estamos vivendo isso de novo, né? Então, estamos vivendo isso de novo, novamente, né? Você falou na década de 80 e esse ano e o ano passado nós temos essa direção aí que tem uma redução de marcas acontecendo no mercado, né? Eu acho que aí tem vários pontos. É uma racionalização. Né? É uma racionalização. Que aí entra no termo técnico, né? Percepção do público geral, tem uma redução. Está diminuindo. Que aí depois eu vou puxar a bola aqui para o Jean para falar do ponto de vista de branding, a importância também do trabalho. Eu acho que tem um ponto importante e tem um ponto também de efetividade de comunicação.
Tá? Então tem essa briga entre você poder segmentar, ter uma ação segmentada com várias marcas, versus você ter, na verdade, uma marca monolítica, né? Que você ganha, quando é uma marca monolítica, com o CAPEX, o gasto de capital de comunicação, de quanto você vai gastar de capital, versus o quanto que você vai poder, enfim, quer dizer, ter ações segmentadas. Tá? Então, essa é a discussão de arquitetura. E aproveitando esse ponto, ajuda quem não conhece, né, a abordagem do valuation. Quais são o que na prática define o valor de uma marca, né? E o que tipo de respostas, eu conheço bem, né, mas acho que tem muita gente que está nos ouvindo que não conhece. Que tipo de respostas um processo desse de valoração de marca dá, que servem de subsídio para pensar a estratégia, uma arquitetura de marca, um posicionamento, assim por diante? Já dizia Steve Jobs, já dizia o Jeff Bezos, né? Marca é o que dizem de você quando você não está presente. Então, esse é um ponto super importante. É besta, mas você vai ver que é super importante e tem tudo a ver com o valor de marca. Porque o valor de marca, ele só pode ser medido quando você tem uma percepção externa. Quando você tem uma medição de uma aferição quantitativa de uma percepção externa. Essa aferição, essa percepção externa, né, na verdade, ela se traduz em modelos financeiros, em finanças, que é assim, poxa, eu tenho os atributos de marca. Esses atributos de marca vão me gerar consideração, mas vão me gerar no final do dia lealdade e, enfim, quer dizer, não rejeição, às vezes. Não rejeição. Não rejeição, né? Enfim, tá. Mas vão me dar, na verdade, vendas e menor custo de você entrar em mercados. Porque o que acontece? Uma marca forte, quando você tem uma marca muito forte, às vezes ela economiza em gasto de capital, porque ela, na verdade, ela é muito forte. Por si só, ela já tem equity. E isso a gente consegue, através de uma equação financeira, projetar lucros futuros associados a essa marca. Mas com base nessa qualidade de informação, com base nessa informação da percepção externa. Tá? O modelo que a gente usa é um modelo de uso futuro, de uso econômico, ou seja, é baseado sim em projeções de longo prazo, tá? Atualizadas a valor presente para chegar num valuation da marca. Né? É uma equação simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexa, porque você tem que fazer a projeção de mais de 5 anos da empresa, mais uma perpetuidade. Então não é uma coisa tão simples assim, só que tem uma conexão muito forte com quem? Com o financeiro. Então você traz o financeiro para a mesa. O financeiro junta com você para fazer essas projeções, você valida com eles, né? Enfim, quer dizer, então, na prática, é uma avaliação do ativo, a qualidade do ativo, a força que ele tem, o tamanho e a qualidade que ele tem, né? O quanto ele diferencia das outras marcas competidoras, combinado com a avaliação financeira. E aí, dessa avaliação, você vê o quanto do financeiro é atribuível à marca. E aí isso é o que dá a valoração da marca. Tem todo um modelo conceitual, que até no meu livro eu tenho um livro chamado Valor do Brand. Você tem vários. Tem vários, né? Mas o último que eu tenho é Valor do Brand, tá? Ele foi lançado na editora Senac Rio, tá? Foi lançado agora em outubro de 24. Estive lá no lançamento. Você não só teve no lançamento, você escreve uma parte de um capítulo importante ali, tá? Então, assim, eu acho que ali, para quem tiver interesse em mais detalhes do modelo, da metodologia, tá? Eu falo muito desse tema, sempre com uma ótica financeira, sempre trazendo, talvez, para o meu mais forte, que é pesquisa de mercado, que eu aprendi muito na Kantar, né? E a ótica financeira dos modelos econômicos financeiros. Eu vou perguntar para você, Jean. Quando uma consultoria de branding, pelo menos deveria contratar um trabalho de evaluation para iniciar um trabalho de branding? Resposta Na sempre? minha perspectiva, sempre. Sempre. Resposta sempre? A gente tem muito cliente que nos pergunta assim, a Marise, né, que é uma conselheira de diversas empresas em que a gente já trabalhou, ela sempre me dizia, putz, mas eu vejo que vocês têm uma sinergia muito grande. Né? Eu disse para ela o seguinte, o Tomia, eu usei eu vou usar 3 termos para definir. Né? Tem o know-how, savoir-faire e o borogodó do brasileiro. O Tomia é um know-how, é quando você consegue racionalizar o que você tem de fato de insumo para trabalhar. Então a gente fez um caso recente, que é o caso da Condor, né? É uma marca que está em várias categorias, de muito sucesso, né? A meta deles agora, a gente fez até um podcast com o Alexandre, com a Fernanda, para mostrar. Então vamos botar o card aqui do podcast para quem quiser ver. A dúvida inicial do projeto deles era, será que a nossa marca, que é monolítica em todas essas categorias, né? Será que essa estratégia para o futuro deve continuar?
Se a gente não tivesse as respostas que foram trazidas pelo Tomiya para o projeto para fundamentar a nossa decisão, a gente poderia tomar a decisão? Poderia, mas Claro. aí é o que o Tomiya disse, era na intuição. Já fiz projetos de branding bem sucedidos sem? Já fiz. Porque a gente tem uma... Eu costumo dizer que eu não sei se eu sou bom, mas que eu dou muita sorte para os nossos clientes. Não, por quê? Porque quando você toma decisões baseadas na intuição, né, você tem que usar um pouco da experiência, mas sem fundamento científico para você tomar essa decisão. Já quando a gente faz esse processo de valoração, de medir o ativo, de entender quais são os atributos que diferenciam a tua marca dos teus competidores, e com isso você entender o que é posicionamento da tua marca e o que é posicionamento do competidor, fica muito mais fácil. Você está navegando com bússola, né? Navegar sem bússola é muito mais difícil. Navegar sem mapa é mais difícil. Então eu diria que se me pedissem uma recomendação, eu faria sempre com essa combinação. E Jean, lembra do caso do Condor, que assim, né, eles têm um segmento específico que eu pensava assim, nossa, mas essa marca não vai ter stretch para esse segmento, que é o de escovas de dente, né? Eu falava assim, nossa, não vai ter, né? Deles são, né? Cara, eles tinham uma marca quantos muito projetos a gente já não fez que a gente viu que... E quantos também a gente já fez que, assim... Veio o que a gente achava que veio coisa ruim também, né? Assim, né? Mas nesse caso específico eu fiquei encantado com isso, porque eu falei, caramba, mas puxa vida, né? Não, olha, e nesse projeto foi até interessante, porque a gente tinha duas pesquisas que não eram tão profundas quanto a nossa, duas pesquisas anteriores que já davam algumas respostas de top of mind, né? Então, com as respostas anteriores, a gente conseguiu enxergar uma tendência que na nossa pesquisa parecia que era ruim, mas quando eu olhava para as pesquisas anteriores, eu vi o movimento e consegui entender que esse era um movimento de ascensão. Então, isso mostra que não só uma vez você fazer, mas como você monitorar, que é o que ele falou, você ter o KPI correto para você entender, não a fotografia, que é um dado, mas sim o movimento, que é o filme, né? São várias fotografias, vários frames que mostram o movimento. É super importante para você conseguir ter mais clareza do que você está enxergando, né? Porque senão você fica limitado. E quando eu disse que a diferença do know-how do savoir-faire e do Borogodó é que o know-how ele é uma coisa mais dura, né? Mas o número mais duro. O savoir-faire já traz um pouco de elan europeu, né? O Borogodó ele bota misturando brasileiro. Né? Então eu sou o Borogodó, ele é o know-how do branding. Eu tendo a concordar também. Se vocês falaram dois temas extremamente importantes aqui, que só para a gente exemplificar, né? O Sérgio chama de território de autoridade de marca, chama de stretch, só para a gente exemplificar para o público do que nós estamos falando, né? Então, o trabalho que o Jean fez, leite moça, dá para virar chocolate, sorvete, contar um pouquinho de extensão de outras categorias, né? Então, como que isso como que vocês chegam nessa conclusão? Então, souvenir dá para fazer pincel ou caixa d'água, sabe? Os exemplos e como que chega nessa... É uma boa pergunta. Nessa construção de Ótima até onde eu posso chegar com a marca, até onde o elástico não estoura. Por exemplo, onde não é, por exemplo, eu nunca vi um hospital com o nome de McDonald's, assim, né? Então, assim, esse é o extremo, né? Isso é fácil. Né? E é gozado, né? Que mesmo o McDonald's, né? Ele tem instituto de educação, ele tem uma faculdade McDonald's, mas que ele deixa longe do logo McDonald's. Arcos dourados, né? Não é, né? Então, assim, tem um limite que, assim, você tem extensões que são muito naturais. Então, por exemplo, uma empresa faz ovos, fica muito fácil ela fazer omeletes. Ou empresa, por exemplo, a Dona Benta, né? A Dona Benta faz farinha, mas, é muito fácil ela fazer macarrão. Então, você tem extensões meio naturais ali, que estão bem até para o canal, isso faz sentido. Só que há extensões que estão um pouco mais distantes, que você consegue mensurar. Souvenir nós fizemos um projeto para eles, tá? E, pomba, ali, assim, Souvenir não é só tinta. Assim, é uma marca muito forte, muito valiosa, né? Que ela tem equities muito interessantes para outros produtos que não tinta, né? Então, enfim, quer dizer, então você tem umas coisas mais mais próximas, tipo assim, então eu vou ter que tentar alguma coisa para serviços de pintura. Tem stretch. Tudo a ver, né? Assim, só que tem coisas além da pintura que essa marca consegue ter. Aí o que você faz?
você elenca essas categorias e você testa, porque aí você tem que testar a marca no outro contexto competitivo. Porque a marca a categoria tem um contexto competitivo diferente, né? Então, por exemplo, se ela vai competir em tubos e conexões, tem que testar contra a Tigre. Será que contra a Tigre ela vai ser boa? Que atributos positivos você tem ou não tem? Então, assim você começa a testar, na verdade, o stretch da marca para outras categorias com outros preços. Então, é assim que a gente faz. Normalmente, até os projetos que eu faço com o Jean é mais ou menos assim. Que Sauvignon é um caso muito interessante, né? A marca, ela tem o valor é muito maior do que a própria empresa, né? Então, ela ficou anos ali nessa venda e não venda, porque pertencia à BASF, que comprou a Glazurite, que é da Glazurite a Sauvignon, e a marca puxava o valuation muito para cima. Então, nesse trabalho da Sauvignon, que nós trabalhamos até para saber se, assim, nos limites, né, que eu falei da caixa d'água, impermeabilizante, que aí fizemos a categoria, mas para a própria corporação, para a BASF, tinha ali, ó, nós vamos até aqui ou até aqui nós não vamos. Né? Tinha um limite. Tinha um limite também para a própria indústria. Sim. Então é um case muito interessante, porque a marca tem muito valor e ela precisava rentabilizar melhor esse valor, então sabe até onde ela poderia ir, né? Legal. E tem um complemento da pergunta anterior que você fez, que a gente não pode deixar de fazer esse alerta, né? Eu sou um fervoroso defensor do modelo de pensamento do design, e esse modelo de pensamento ele é feito para uma parte do mundo onde as coisas potencialmente podem ser diferentes do que são. O cara inteligente que descobriu isso foi Aristóteles. O mundo ele é dividido em duas partes. Uma parte do mundo, as coisas são como são. E para essa parte do mundo, ele dizia isso há 2.400 anos atrás, é preciso rigor. Não existia a revolução científica, não existia a palavra ciência, né? Mas o que ele estava dizendo, existe uma parte do mundo onde as coisas são como são e você precisa de ciência para investigar por que as coisas são como são. Mas existe uma outra parte do mundo onde as coisas podem ser potencialmente diferentes do que são. E para essa parte do mundo, você também precisa de rigor. Mas o rigor de Aristóteles estava relacionado à imaginação e à criatividade. Né? Então, existe esse espaço. Né? Com a ciência que o Tomiya traz, você vê com clareza e consegue tomar melhores decisões. Mas eu vou trazer um caso, não é nem meu, mas eu acho que é um caso recente que ajuda a entender isso melhor, que é o da Carmed. Né? Se você faz uma pesquisa de protetor labial e da marca Fine para entender a sinergia das duas, ela fala, não, tá tudo bem, uma bala. Não... As pessoas não vão conseguir projetar uma coisa que aconteceu. Né? Então, existe ainda essas questões que são... não é possível capturar nem com a nossa inteligência da experiência, nem com o dado. E o que a gente faz é justamente isso. Né? O que eu gosto muito de trabalhar com o Tomiya, ele tem muita abertura para isso, a gente olha para os dados, a gente fica se perguntando como é que a gente testa esses limites. Né? Então aí tem vezes que eu falo, o que você acha? Ele diz, eu acho demais. Ele dá uma recuadinha. Né? Mas eu fiz esse alerta só para dizer assim, existe um espaço que não está acessível a nenhum de nós, né? Que ele está aí, ele é possível, né? Ele não é meio etéreo, né? Meio metafísico, mas que ele ainda existe e é importante, né? E isso eu estou guardando 200 perguntas, eu vou ficar quieto aqui, mas isso traz você falou sobre social listening e hoje eu trabalho com tecnologia, comunicação e conteúdo. Não trabalho mais com branding, né? Eu sou admirador, sou amador, né, dos que amam, assim como o design. Então, eu foco mais o trabalho em tecnologia. Presidente da B-Design, né? Não é pouca coisa. E aí, o que eu queria entender o seu olhar, que não tem verdade absoluta para nada disso, mas você falou de um case, Carmed, né? Então, Carmed, marca, indústria, empresa, tal, conexão com Fine, e aí o TikTok, isso aconteceu no TikTok, teve uma viralização, isso criou ruptura, tal, isso daí não está mapeável. Criou relevância para a marca, e aí ela pode acessar coisas que ela não podia antes. Ela ganha legitimidade para coisas que ela não tinha. Né? Isso, e aí como que... eu vou pegar um outro exemplo completamente fora da história, que aí também não está conectado com uma indústria, o Morango do Amor.
Tá? Aproveitar o momento. Morango do amor hoje é mais falado, né, do que pudim brigadeiro, do que... Meme mais... Vai desde... Eu tava vendo aquele Albani fazendo piada com o morango do amor. Não, o do Porchat é maravilhoso. tá Ele falou, onde está o pistache? Então, hoje, com a aceleração tecnológica, nós temos esses movimentos que são muito rápidos, difícil de mapear, está nesse espaço que o Jean falou, ele está no espaço do... que você falou? De Aristóteles falou que é do... A parte do mundo a parte do... onde as coisas podem ser diferentes. A parte do mundo que as coisas podem ser diferentes e que são... Como que existe alguma ferramenta ou possibilidade, ou isso tem que ser avaliado no final de período? Como que esse impacto que essa viralização que muda os ponteiros de uma empresa como Carmet Med, ele é avaliado pós. Existe alguma ferramenta tecnológica que a gente pode pensar juntos? Em que momento se faz isso e se dá para nós termos uma avaliação quase como um amigo fala que dashboard é para ser humano olhar. Isso não precisa, a marca tem que se responder de uma forma mais tecnológica, mas existe uma forma de monitorar um dashboard, uma ferramentas tecnológicas que consiga mapear isso, porque e aí tem essa proximidade do social listening com brand evaluation, né? E que pode ser confundida. Eu queria tentar deixa eu adicionar um ponto, né? Essa questão da inteligência artificial, né? Ele está falando da tecnologia, da viralização. A inteligência artificial, o SG, as mídias digitais, o que isso está interferindo nessa questão do valuation? Né? Só para complementar esse ponto. Então, na verdade, todos esses pontos aí são o que a gente chama de alavanca de valor do branding. Porque, por exemplo, né, para mim, na minha opinião, né, inteligência artificial não vai contra o branding, muito pelo contrário. Quantas marcas de tecnologia, você está vendo aqui, diariamente você vê os caras usando coisas de inteligência artificial. Os caras estão fazendo assim. Copilot, que apareceu dentro do Microsoft, você sabe? Então, assim, marcas começam a se apropriar. Então, o branding, né, da forma como a gente gosta de definir ele, né, na verdade, da forma como a gente entende que ele tem que ser, no fundo, ele tenta capturar todos essas vertentes. O que você falou é a mais pura realidade. E eu vou ser bem sincero em relação a isso, em relação ao brand valuation. Eu acho que a velocidade com que que a sua empresa é demandada para criar inovações, tá? Assim, não permite você fazer uma pesquisa de mercado para tudo que você faça. Não permite, é inviável. Não é isso. E não é essa a finalidade. Nenhum instituto vai pregar isso, ninguém vai fazer isso, né? Eu acho que há formas de você tentar, enfim, fazer provas de conceito, você fazer algumas coisas que você consegue olhar. Mas assim, jamais ingesse a sua empresa, as suas ideias, enfim, tá? Porque isso é ouro, né, Jean? Assim, o fato dos caras criarem umas coisas, por exemplo, genial, cara, genial, né? E a velocidade com que isso se procava, cara, é impressionante, assim. Hoje, assim, o ciclo de vida de lançamento de um produto, não sei se vocês viram estudos recentes sobre isso, cara, diminuiu pra caramba. Sabe? Por quê? Porque hoje a velocidade de propagação de uma coisa que sai no TikTok é impressionante, é uma coisa assim absurda. Né? E elas nascem e morrem muito rápido. Muito rápido. O ciclo de vida está muito rápido. Então, assim, não é. Agora, eu continuo a entender que os produtos vão ter esse comportamento, uma série de pontos, mas as marcas são lendárias. As marcas vão permanecer por muito tempo. E vão, na verdade, as que vão sobreviver vão ser as que vão conseguir capturar exatamente isso. Vão começar. Marcas que pararam no tempo tendem a ter problemas sérios, né? Você vê recentemente o movimento que o Bradesco fez, né? Ele se mudou todo, o banco mudou completamente a forma de pensar, né? Porque a forma antiga não estava produzindo o mesmo resultado. Exatamente. Por muito tempo produziu muito resultado. Mas só que a forma nova, e eu acho que eles têm que ter um parabéns, porque acho que estão fazendo um belo trabalho. Saiu ontem o resultado, né? Surpreenderam o mercado. Então, assim, eu acho que eles estão fazendo um belo trabalho de mudança cultural. Eu acho que teve uma mudança de cultura ali. De forma de se pensar. E agora, que eles têm que ser rápido? Tem.
Por quê? Porque empresas com essa visão que você colocou estão assim. E as startups. Você vê, o Nubank, gente, quem que sabia o que era Nubank há 5 anos atrás? Não é esse dia? Não sabia o que era. Uma ideia de uma fintech. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, vai quebrar. Pô, meu Deus do céu. E quais são as limitações e desafios desse processo? Né? Do processo de avaliação, né? Eu acho que as limitações, muitas vezes, que o risco, né? Como qualquer ferramenta, né? É uma ferramenta, tá? Eu, quando saí do meu treinamento lá com o Raymond Pereira, ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou assim, putz, que legal, Eduardo, estou muito feliz que você... Tomia, todo mundo conhece por Tomia, né? Estou muito feliz que você aprendeu, de fato, a metodologia. Mas pensa assim, você tem uma ferramenta, e a ferramenta pode ser que nem uma motocicleta. A motocicleta pode ser uma coisa legal para o bem, mas também pode ser uma coisa que pode matar pessoas. Então, é a forma como que você usa a ferramenta que eu acho que difere. E aí, a experiência faz diferença, sabe, Gabi? Assim, a experiência de falar, puta, vai por aqui, né? Pô, aqui eu acho que faz mais sentido, né? Ou, por exemplo, quando eu sento com a Silvia, eu falo para ela, vamos fazer um questionário assim, cara, ela tem uma experiência enorme para ver coisas, né? Que muitas vezes tem. Então, assim, tem um intangível aí, sim, né? De você minimizar riscos, fazer um caminho mais acertado, né? Então, assim, eu acho que isso é super importante, viu? Assim, por quê? Porque é uma ferramenta. A ferramenta é que nem um Excel, cara, assim, que nem inteligência artificial. Assim, fantástico, sabe? Mas hoje também estão envelopando tanta coisa dentro de inteligência artificial. Pô, eu vejo coisas que eu aprendi como teoria da decisão na faculdade, no mestrado, estão envelopando como inteligência artificial. Isso é teoria da decisão. Então, assim, mas por quê? Porque eu acho que aí também é como a gente usa a ferramenta, né? E como a gente faz isso. Porque dentro dessa... Eu tenho conversado bastante com o Jean, com a Guta, Maria Augusto Rufino, sobre o design emergente e a adaptabilidade, né? Então, sobrepondo o olhar do H2, H3, H4, a necessidade da rápida adaptabilidade. Então, até 3 dias atrás, estava conversando com um empresário que ele estava buscando alternativas por conta das taxas americanas para poder colocar o produto dele no mercado americano, já que ele tinha fechado um grande contrato. Aí ontem saiu e o produto dele ali não estava na lista. Foi liberado. E foi liberado. Mas assim, já estava vendo. Matou a inovação. Já estava vendo leis, tal, tudo. Mas ele estava preparado para a adaptabilidade. Isso ele estava olhando ali à frente. E aí, muitas vezes, e aí quando nós falamos de stretch, quando nós falamos de valor de marca, dá para antecipar o trabalho, não dá, Tomia? Ao invés da gente chegar num trabalho, agora é o momento da ação, de se fazer. Não dá para a gente preparar para adaptabilidade, sair correndo fazer um estudo agora, e aí o tempo já passou, tudo mudou uma lei, oxidou o meme, ou uma conjuntura macroeconômica, política, muda todo o mercado, tudo isso muda muito rápido. Então a gente nós não somos só agora afetados por o que acontece na rede social, né? Também no meio político, ou uma nova contexto, dentro do contexto ali, uma nova ferramenta de inteligência artificial. Então essa minha proposta é, com o trabalho de avaliação do valor intangível das marcas, nós conseguimos antecipar. Prever, né? Não é nem prever, antecipar estudos para que, no momento que for utilizado, tenha uma revalidação rápida. Sim. Normalmente como é que funciona, né? A primeira avaliação sempre leva mais tempo, porque você tem que conhecer o negócio, tem que modelar. Qualquer avaliação de marcas que você faça, Gabi, assim, eu acho que é importantíssimo, né, que ela reflita realmente a realidade do contexto. Então, você tem que conhecer o business, qualquer consultoria, não é só a minha, mas qualquer uma séria vai fazer isso. Vai entender em profundidade o business antes de começar. Então, isso leva tempo. Agora, a atualização disso em função de mudanças de contexto, enfim, tá? Normalmente é feito a cada ano, mas pode ser feito até antes, mas normalmente é a cada ano que a gente faz, né? E é muito mais rápido. Por quê? Porque você consegue planejar muito mais rápido. Você já fez o campo uma vez, é uma repetição de um campo, é uma repetição de um trabalho. E se eu puder contribuir, eu acho que
usando o componente cultura que ele comentou, que é um dos principais ativos intangíveis, quando você mede, por exemplo, a adaptabilidade da cultura para cenários de mudança, você consegue antecipar os desafios de mudança. Onde precisa Não mexer. necessariamente a ideia da mudança, mas você sabe o teu desafio para mudar. Né? Então, monitorar isso, né? Olhando... eu tenho até conversado bastante com o Tomia para a gente desenvolver junto um valuation do lado de dentro das corporações, da visão interna em relação aos desafios das marcas, né? Porque a gente trabalha com um conceito de geração de valor para fora e para dentro, e ainda não chegamos numa conclusão, mas um dia vamos chegar, né? De conseguir medir isso, porque a cultura, de fato, ela precisa estar preparada para esse processo de mudança, né? Você pode ter uma excelente ideia de um novo produto e a tua cultura do motor 1, né, não adaptada a fazer essa transição. Então você precisa começar a trabalhar o aspecto cultural com antecedência. Do produto falhar. E o produto falha por conta Chega depois, né? da falta de cultura. Não, é que está desalinhado. Ele está desalinhado com a cultura. Se ele não está alinhado, se não é um processo integrado, né, da cultura, que na verdade como devia ser, né? Devia ser a cultura direcionando como deve fazer os produtos, Perfeito. né? Mas não é, às vezes é completamente independente. Eles fazem de maneira completamente independente. E aí o produto fere a cultura. E aí? Aí a tendência de você fracassar é muito grande com esse produto. E a adaptabilidade das organizações ela está muito relacionada à sua capacidade cultural de adaptação. Né? É isso mesmo. Acho que E identificar onde, né, isso pode acontecer, né? Se é em marca, se é fabril, se onde vai sofrer mais, vai nascer, né? Onde ela vai nascer velha, onde ela vai morrer. Porque ela vai nascer velha que chega tarde. Né? Eu acho que é um modelo que mexe com stakeholders, né? Com públicos estratégicos, não só com colaboradores, mas muitas vezes você faz um desenvolvimento de um produto com parceiros. Você tem parcerias, você tem co-brand, você tem a sociedade, você tem o que vai receber isso, né? Enfim, tá? Então acho que tudo isso é importante. Aproveitando esse tema, qual que, na tua opinião, é o estágio de maturidade do mercado brasileiro para a adoção dessas metodologias de valoração? Eu acho que ela evoluiu muito, tá? Assim, eu falei para vocês em 2000, né? Foi o meu primeiro valuation para Guaraná Jesus, lá atrás, né? Antes era basicamente para usos de uma avaliação para fins de venda ou fins de definição de royalty, de transfer price, uma série de pontos, né? Esse modelo começou a, na verdade, mudar um pouquinho, porque todos os diretores de marketing, os CEOs das empresas começaram a entender que é o seguinte, né? Poxa, se eu faço um investimento de uma comunicação ou de um rebranding, né? Putz, isso aí muda, né? Muda o valor da marca, muda a perspectiva. Então as pessoas começaram a fazer, na verdade, trabalhos de entender quais são os cenários do valor da marca e como usar isso como ferramenta de gestão, como modelos de gestão. Né? Então eles começaram a tomar decisões baseadas em valor de marca. Então eu conheço um grupo que não mata a marca se não tiver uma avaliação financeira de quanto vale aquela marca. Eu conheço empresa de capital aberto que tem por obrigação fazer uma avaliação quando se desfazem de algum ativo, por obrigação, como é um ativo uma empresa de capital aberto, ela tem que saber quanto vale a marca. Dou um exemplo. O Grupo Pão de Açúcar, tá? Ele lá atrás, tá? Ele tinha uma marca chamada ABC, lá de Teresópolis, lá da região dos Lagos, né? E houve uma oferta pela marca ABC, que era descontinuada, era o Sendas, acho que Sendas e Extra que estavam utilizando ela, né? Eles, por o mesmo ABC que tem em Minas? Então, o supermercado foi uma rede de supermercado que comprou, tá? Mas eles tinham que, para vender, eles tinham que falar assim, putz, então eu sou uma empresa de capital aberto, eu não posso vender simplesmente por causa de uma oferta de uma pessoa, então eu tenho que fazer uma avaliação de quanto vale essa marca para mim, transparência, por compliance, né? E aí eles fizeram essa avaliação, né? A operação fechou. Né? No final, a operação fechou. Obviamente que o que o cara estava oferecendo para eles era muito menor que a avaliação. Eles tiveram que fazer uma negociação, mas a operação fechou. Então, assim, empresas de capital aberto têm que tomar muito cuidado, porque ela não pode simplesmente se desfazer de uma marca. E há um caso super interessante que teve lá atrás, quando a HP comprou a Compaq. A HP foi lá e comprou a Compaq, né? Beleza, né? Aí, a HP foi lá e registrou no seu balanço patrimonial que a Compaq tinha um valor de marca de 2 bilhões de dólares, tá? Isso foi feito, né? Foi feito pelo financeiro.
Só que o financeiro esqueceu de conversar com o marketing, que na verdade a ideia da HP era matar a marca Compact. Eles iam ter uma perda contábil. Teve uma perda contábil, a gente chama de write-off. Por quê? Esses balanços, quando você registra o valor de marca, eles são auditados. Todo ano o auditor vai lá. Ele fala assim, tem um teste de impairment, né? Ele vai lá, foi no outro ano, falei, pois, que evidência que você tem que essa marca vale 2 bilhões aí que você está colocando no seu ativo aqui? Ele não tinha, porque o marketing tinha descontinuado com a marca. Então, assim, eu acho que aí essas bobagens começaram a chamar a atenção do mercado financeiro que, pô, marca tem valor. E aí eu trago por um caso específico, né? Que foi o caso da Klabin. A Klabin tinha uma marca, né? A Sogemar, né? Que é a equipe da família Klabin, né? Era dona da marca, né? E a Klabin S.A. fez um IPO. Foi lá e foi ao mercado, né? Indo ao mercado, ela teve um monte de minoritário, um certo pontos, né? E aí ela na verdade, licenciava a marca, né? E aí era uma situação de desconforto, porque o licenciamento é um gasto, né? Então o minoritário vai olhar e fala, pô, por que vocês estão gastando isso aqui, né? Aí o que aconteceu? Eles falaram assim, tem uma forma de resolver isso aqui, só se você comprar essa marca, você fazer uma transferência de marca. A pergunta que se faz é assim, por que não foi feita essa transferência na hora que foi feito o IPO, foi feito... Tá? Então, assim, tem algumas coisas que realmente a gente fala, poxa, devia ter sido feito antes, mas não foi, né? E aí o que aconteceu? Eu escrevo, inclusive, isso aí, eu detalho bastante no meu livro, porque isso aí foi uma operação aberta, foi uma operação que a CVM, inclusive, acompanhou de perto, né? E fez-se necessário um processo de avaliação de marcas. Eu acompanhei muitos projetos de avaliação de marcas. Esse foi o que eu mais respeitei como respeito à governança corporativa. Foi definir um comitê de independente de avaliação, que assim, Jean, eu nunca vi uma coisa daquela, assim, foi super rigoroso. Eles foram super rigorosos com as premissas, com pesquisas, com prazos, com uma série de pontos, né? Meu modelo foi validado por um dos melhores professores do INSPER, tá? de finanças corporativas. Depois a gente cruzou... Ou seja, eles te contrataram, depois validaram o seu modelo. Validaram o modelo com um professor do INSPER, né, uma pessoa fantástica que viu em detalhes. Eles pediram para, inclusive, a gente abrir, e a gente abriu, a gente fez todo um processo de disclosure desse projeto. Aí a gente, na verdade, eu não sabia que a Deloitte também estava contratada para fazer o trabalho. E o que foi bacana, Jean, que isso é muito bom para o mercado brasileiro, que eu acho que por isso que vai refletir um pouquinho do que a gente está falando do estágio do mercado. A diferença foi menos de 5%. A gente chegou em um valor, a Deloitte chegou em uma diferença muito pequena, né? A operação fechou. Os acionistas ficaram confortáveis de que o valor e era os minoritários. Que o valor era aquele, teve uma série de pontos. Então, assim, achei que foi um casos como esses, né? A gente tem, e inclusive a Petrobras também foi um case muito legal nosso, que a gente fez o projeto lá em 2007 também, foi um case muito legal. Então, esses casos começam a fazer com que essa ferramenta de valor de marca comece a virar estratégica. Começa a sair um pouquinho daquela história, o que é o valor da marca? É um número que o pessoal, né? Não é. Tá? Tem ciência, né? Tem uma série de ciências, tem uma ISO, tem duas ISO, na verdade, tá? Que regulamentam o que é o valor de marca, como se faz o valor de marca, né? Tem algumas metodologias que essa ISO recomenda, tá? Mas hoje virou. Então, se pensar em termos de estágio, então eu acho que rompeu aquela barreira do ceticismo, sabe? Aquela coisa assim, putz, não, isso aí é coisa de criativo, né? Que os CFOs falam, né? Coisa de marqueteiro, né? Não é. E dentro dessas questões mais complexas, né, do uso do valuation, vou trazer de novo uma experiência que tivemos juntos, que é o caso da Cal. Né? A Cal, o desafio era, queremos expandir para outras regiões, diferente da grande maioria dos empresários brasileiros, até o livro se propõe a falar disso, né, que branding é uma ferramenta para se pensar estratégia de longo prazo. O mercado ainda não entendeu isso, então estamos trabalhando ativamente para difundir isso, mas no caso deles, eles entenderam isso e disseram, olha, a gente quer fazer um estudo da nossa marca e a gente quer subsidiar a decisão de expansão. E eu me lembro que a gente discutindo como fazer isso, tal, você Números decidiu, alternativas, né? Você decidiu fazer uma modelagem completamente maluca. Sim. Né? Então, assim, foi olhar
Foi uma modelagem mesmo, né? Foi uma modelagem. A gente olhou de força da mercado marca, endereçável, diferenciação, exatamente. e depois foi olhar mercado endereçável, exato. Combinando os dois. era uma ciência E foi completamente muito maluca, legal. né? Você sabe por que foi mais legal? Que foi mais gratificante, assim. Que mais legal foi o áudio, né? Foi o áudio que o rapaz deu. Ele chegou no final, Gabs, assim, ele falou assim... Um ano depois. Né? Um ano depois, né? Vocês projetaram 21% de um indicador lá, né? A gente projetou um pouquinho menos, porque a gente achava que não ia acontecer. Deu exatamente. Cravou 21%. A gente falou um ano antes. Isso, né? Eles falaram, vamos projetar aqui nosso plano, um número um pouco diferente, estamos animados e tal. A Cal, para quem não conhece, a Cal é um dos grandes home centers de Fortaleza. Ceará, né? Da família, né? Assim, um dos mais respeitados que eu já vi. Recentemente eu fui para Fortaleza, eu vi estão crescendo para aliar. E assim, inclusive com modelos de negócios. Exatamente, com modelos de negócios distintos, né? Assim, né? Familiar, empresa familiar, muito eficiente, assim. E foi um dos que eu tive mais prazer de fazer. Eu também. A doutora Daniela, o Thiago, nossa Cabral. Senhora, todos eles, assim, família eu achei incrível. A família incrível, assim, né? E assim, né? E uma empresa pequena, uma empresa que o ciclo é Ceará só, né? Então, assim, mas com uma visão que eu acho que isso vai dar perenidade para eles. Então, a gente começa a ver cases como esse, sabe, Jean? Começa a ver coisas que a gente soma como positivas, que vai dando credibilidade para a ferramenta. E agora vem para o terceiro estágio. O terceiro estágio está começando agora, né? Então, o primeiro era números financeiros. O segundo poxa vida, vamos ganhar credibilidade, né? Como qualquer marca, né? Ela tem que ganhar credibilidade. A terceira é a seguinte, puxa, parceiros de design e de agências de publicidade começam a nos recomendar pra caramba. Assim, e a gente dentro da solução deles. Então, a nossa empresa, a TM20, é quase uma empresa que a gente chama de... Embarcada, né? É uma empresa... Tecnologia embarcada. É uma tipo uma Intel, é uma empresa, o B2B2C, né? Quer dizer, que na verdade, assim, a gente entra dentro da solução dos nossos clientes são também agências, são empresas como a do Jean, só que a gente entra na solução deles, mas muito integrado, assim, o cliente nem percebe que a gente tá lá com eles, mas assim, é uma que nem a gente fez lá na época do Seragino, a gente fez o Multi. Assim, é uma solução integrada. Então, a gente começa a ver que esse tipo de coisas começa a ganhar muita materialidade para o branding, né? Para a gente poder entender que o branding não é mais assim, um tema simplesmente de um logotipo, um tema de um desenho, não, é muito mais estratégico. E a gente está conseguindo provar valor para isso, né? Então, acho que nessa evolução, eu te diria que teriam essas 3 etapas, né? Primeiro, de reconhecimento financeiro. Segundo, de uso de ferramenta pelos CEOs, pelos CMOs, pelos conselhos. E terceira, para a gente poder hoje incorporar realmente ser uma Intel do branding, tá? Assim, uma Intel que tem um posicionamento muito claro, que não briga com os fabricantes de computador, não é isso. Eu acho que é muito pelo contrário. A gente desenhou essa empresa para ser uma marca ingrediente. Um componente. Bom, a gente está quase chegando aí no fim do nosso podcast. Nem sei quanto tempo já deu, né? Mas sei que talvez tenhamos estourado aí o tempo que a gente tinha previsto. Então, Bia, primeiro eu tive a honra de poder te convidar para fazer o prefácio do meu livro. Você já veio no lançamento, aqui a gente já fez todo o lançamento, mas eu queria te dar de presente uma peça especial, né? Eu pedi para os meus grandes amigos designers, né, os mais reconhecidos designers brasileiros, para criarem covers, né, capas para o meu livro, né? E essa é a primeira capa que eu estou divulgando. Essa capa é do Alisson Reis, lá de Fortaleza, um designer extremamente competente, né, e numa competência que eu tive que interpretar a leitura dele do meu livro, que ele foi muito preciso, né? Você está vendo aqui que o nome está invertido, trocando a lente. Mas o conteúdo do livro ele diz basicamente o seguinte: a premissa é o branding como meio para pensar a estratégia. E o convite o início do processo de estratégia é você se conhecer, se olhar no espelho, né? Então, você só lê esse título se olhando no espelho, né? Ai, que legal. Então, não sei nem se foi esse o raciocínio dele, mas foi essa a minha interpretação da interpretação dele. Então, eu queria te dar de presente um carinho especial. O Alisson é um baita designer, né? Eu até pedi para ele me mandar aqui. Ele esse ano ele é coordenador da chancela Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco, foi convidado a representar o Brasil na Unesco como cidade criativa e deu a honra aí de fazer essa capa maravilhosa. Que então, legal, Jean. Queria te presentear como um agradecimento
pelo prefácio lindo que você fez no livro. Né? Legal. Obrigado por ter aceito. Para a gente terminar, eu tenho 2 perguntas de ordem mais pessoal, né? E eu vou tirar a parte da pergunta que eu já sei, né? Então, assim, a primeira pergunta é qual que é o teu propósito de vida, né? E a parte que eu quero tirar é Palmeiras. Tira o Palmeiras, que esse aí eu sei que tá no centro da vida. Né? Tira a minha família, tira o Palmeiras. Qual que é o teu propósito de vida e se ele tem mudado ao longo do tempo? O propósito acho que a gente não muda, né? Assim, o propósito, na essência que a gente até define, né? Ele não muda, né? Eu, assim, nitidamente, assim, eu nasci para ser consultor, para trabalhar no que eu faço hoje, para trabalhar do jeito que eu faço hoje. Então, Deus me permitiu que eu montasse até um modelo de negócio legal para ser muito feliz, assim, com a equipe que eu tenho, com as pessoas que eu trabalho, com nossos parceiros aí, pô. Então, assim, eu acho que isso é muito gratificante para mim, isso é um ponto super importante, tá? Então, como propósito, né, eu consigo te dizer o que eu sou e o que eu não sou, o que eu não vou ser, não quero ser, e assim, desejo muita felicidade para quem é, quem né? gosta, né? Quem gosta, né, de ser o executivo. Eu falei para vocês, eu tive duas tentativas, né, de ser CEO de empresas, né? Porque é natural, você vai evoluindo, é natural que as pessoas comecem a te colocar como um CEO, como um managing director, né? É natural, por uma questão até, e eu acho bacana, eu acho legal isso, não é que eu seja contra isso. Só que eu acho que essa posição tem skills muito específicos que não é de um cientista, não é de um cara consultor. Eu acho que o meu desenvolvimento, como a Adriana Filippelli falou lá atrás, né? Cara, não é isso que eu sou melhor para fazer. E eu tenho coisas que eu sou melhor. Então eu fico muito feliz de fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto, né? Eu não tenho sócios, não tenho intenção de ter sócios, né? Assim, né? Eu acho que o modelo de negócio não tenho intenção de vender a empresa, não tenho nada disso. Eu quero continuar exatamente como a gente está e ser perene, nossas relações, nosso time, né? O time que a gente tem é um time muito legal. Então, como propósito, eu queria isso, equilibrar isso. Uma vez ou equilibrar isso com um pouco do jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, todo jogo do Palmeiras, né? Eu acho que também, né, o tema de viajar 2 vezes por ano para mim é fundamental com a minha família. Então, assim, eu acho que bem fundamental a gente cultivar isso, né? Ver se meu filho consegue, pô, alavancar a carreira dele, né? E é isso, né? Acho que ele tá trabalhando com você, né? Não tá trabalhando, ele fez estágio, ele tá fazendo uma faculdade de engenharia, ele faz um INSPER, né? Então, assim, ele vai voar para coisas maiores aí, o engenheiro de computação. Você preparou ele para isso, né? Não sei não. E o que te inspira? Porra. Além do Palmeiras. O que me inspira, assim, né? Eu acho que é construir relações, de verdade. Construir relações, construir relacionamentos. Apesar de eu ser uma pessoa que, se um dia alguém me ver na rua, né, e eu não reconhecer, por favor, não se sinta chateado, porque eu não reconheço. Essa eu vou contar uma passagem espetacular. Então, eu e o Tominha fazendo trabalho para, acho que era Intercement, né? Fazendo trabalho para Intercement. Fomos viajar, né? E foi uma menina da Intercement nos acompanhando e tal. Aí nós fomos jantar. E aí o Tominha começou a falar sobre ele e tal, falou exatamente isso. Falou, olha, eu tenho uma memória horrível, né? Eu não reconheço as pessoas. Cara. Ele não reconhece o rosto, não reconheço as pessoas. Eu passo vergonha, encontro amigos meus e não dou oi, né? Aí, em aeroporto, né? Foi uma quinta-feira. Na segunda-feira nós fomos almoçar na Intercement. Chegou lá. Eu falei, como é que você tá? Ele viajou com a gente na semana anterior, né? Tominha chegou para ela, prazer, Tominha. O menino olhou e falou, Tominha! Então, a gente viajou junto. Não fiquem chateados. Aí ele falou, eu te avisei. Não fiquem chateados, né? Esse é um defeito, mas eu adoro fazer conexões, né? Assim, eu tenho uma paixão por fazer conexões, conectar pessoas, conhecer coisas novas, né? Pô, eu falei para vocês, eu estou fazendo trabalhos para as cooperativas. Meu, assim, é um mundo assim tão bacana, tão vivo e de pessoas tão bacanas, né? Então eu te diria que me inspira isso, é fazer conexões, conectar com pessoas, conectar, né? E enfim, quer dizer, se integrar, conhecer novos mundos, conhecer coisas novas, né? Então isso me inspiraria, tá? Entendeu? É legal. Um pouco mais do que, sei lá, financeiramente, não tenho grandes aspirações, né? Mas isso seria a minha inspiração, o que eu gostaria muito. Legal. E assim, só para fazer um fechamento, eu vou dar uma palavra para você também. Que mensagem você daria para as pessoas que estão nos assistindo? Mensagem final sobre o nosso desafio, né, de fazer
os executivos entenderem o valor do branding, o valor de um processo de evaluation. Deixa um recado aí, depois de tudo o que a gente já disse, que recado final você gostaria de deixar? Eu acho que assim, o desafio ainda é gigante, é enorme. Assim, o desafio ainda é muito grande. Acho que o potencial que nós temos, né, eu conhecendo outros mercados no mundo, assim, o que tem no Brasil, assim, eu acho que a gente tem um potencial tão incrível, assim, de branding mesmo, de marcas, que você olha e fala assim, putz, mas isso é branding? Isso eles estão entendendo como branding? Então, assim, minha mensagem que fica aos designers e a gente nós temos que transformar esse tema num tema super estratégico. E a gente tem tudo para fazer isso. Nós temos ferramentas, know-how, nós temos como você chamou de Borogodó, nós temos jeito de conversar. O brasileiro é muito criativo, extremamente criativo. Então, eu diria essa mensagem. Putz, vamos manter esse sonho, porque tem muita coisa para fazer, gente. É só você ir para algum outro país e olhar o que está acontecendo em alguns outros países, como que realmente a gente tem um potencial gigantesco de fazer isso. E te digo mais, no segmento de serviços isso é nítido, sabe? Assim, é muito nítido isso. Lógico que você tem o mercado de bancos que acho que está evoluído, o Pix é um orgulho nacional, uma série de coisas, mas eu acho que tem muita coisa a se evoluir e acho que o branding aqui no Brasil tem muito a crescer. E aí, ferramentas estruturadas como o que a gente apresentou aqui podem realmente ajudar a perenidade até de uma nação. Legal. Então, você que está nos assistindo aí, que não utiliza o branding como ferramenta estratégica, por favor, né, nos procure. Nos procure para conhecer essa ferramenta. Gabs, sua despedida aí da... Tô aqui, poderia ficar horas aqui com vocês dois, porque... Só falta cerveja. Só falta cerveja. Por isso não, vou pegar uma empática para você, pro Jean, a gente toma junto. Legal. Então, deu espaço, né? Então, mas eu queria agradecer, porque nós já fizemos alguns trabalhos juntos e hoje eu não trabalho mais com branding, então diretamente trabalho com as marcas, trabalho muito mais com o Jean. Quando alguém me procura, eu falo, é com o Jean que tem que falar. E ter essa oportunidade de sabe, poder compartilhar um pouco, não da forma só técnica, como é o nosso dia de trabalho, acaba auxiliando o que vocês estão falando. Nós estamos compartilhando um olhar para as pessoas que estão nos acompanhando, da importância do branding. Acho que nós estamos cumprindo aqui um papel importante. Acho que é muito melhor fazer assim do que todos os dias. Né? Porque nós fazemos todos os dias. Então, se nós tivermos alguma ferramenta, que é o caso agora, produzir conteúdo para quando a gente chegar na conversa um pouquinho mais evoluído ali. E aí, falando sobre o design, aí eu falo do meu lado na AB Design, eu vejo que o design está muito mais provocador nesse sentido criativo, né? Então, reconhecido o design brasileiro como relevante no mundo e que tem essa fluidez no desenho, o Borogodó, que tem a criatividade, o trabalho não é tão digitalizado. O que eu sinto só o que falta é um pouco mais de ousadia dos empresários para a gente conseguir dar um passinho a mais, um passinho além, que hoje nós vimos uma grande oportunidade. Aí eu vou falar por uma outra cadeira ali na Câmara do Comércio Brasil-Canadá, a gente exportar marcas. Que legal. E exportar marcas, por quê? Porque o tecido global comercial está sendo redesenhado, né? Com as taxas, o que nós temos vivido. E não dá tempo de vender commodity para um outro país até chegar e abastecer, por exemplo, o Canadá. Nós temos que exportar marcas. Então, exportar valor agregado. Exportar o valor agregado, não commodities, né? Então, hoje eu vi uma entrevista cirúrgica ali do Geraldo Alckmin com a Ana Maria Braga, que legal. Olha onde Geraldo Alckmin vai falar com a população, né? Não de uma forma só técnica. Ali achei que foi bem cirúrgico. Legal. Deve ter sido um movimento conjunto. E hoje nós, pequenas e médias empresas, exportam muito pouco. E a Itália faz isso muito bem, outros países fazem isso muito bem. Então, e aí nós estamos falando de marca também, né, Jean? Exato. Nós já tivemos essa conversa já dessa expansão internacional, mas do potencial de exportação das marcas brasileiras. E não são só as grandes companhias, né? Não só as companhias. A gente deveriam fazer estar um projeto
porque na verdade acho que podia ser um modelo até meio cooperativista para se fazer isso, né? Assim, você poder, ao invés de tentar fazer sozinho, usa as cooperativas, a cooperativa, cria uma cooperativa de várias pessoas num segmento, né? E a gente acabou de fazer um projeto que a gente viu isso, assim, uma necessidade enorme, latente, de pequenos produtores, né? Principalmente na região norte, tá? Assim, puxa, quantos produtos dariam para exportar? Só que os caras não têm a mínima estrutura. Então eles têm que se juntar em quê? Em cooperativas. Ganhar força. Então aí tem um trabalho que a OCB está fazendo e vários, assim, de congregar isso para buscar a competitividade, para buscar, na verdade, um mercado de valor agregado, enfim, tá? E aí todas as vantagens lindas de exportação, né? Sem dúvida nenhuma, você tem um hedge natural, você tem um hedge de moeda natural, você tem insumos que são em dólar, pô, se exportar você tem vantagens competitivas claras aí, né? Então eu acho que tem um potencial, sim, você tem razão, acho que e aí acho que as pymes são muitas, e aí a gente já viu, né? A Itália fez isso, a Itália fez muito bem isso. Entra em vigor nos próximos dias o Credita, que Legal. as empresas que exportarem vão receber 3% em crédito nos impostos, né? Ah, que legal. Então, é um movimento que o governo federal está fazendo, que achei interessante para exportação. Bacana. E aí, dentro do contexto de cooperativa, eu não entendi ainda, não estou nesse contexto, mas por que ainda não deu espaço? Tem tudo para ser, sabe? A França chama de terroir. Então, sabe, tem essa regionalização, localização, o valor do local, de onde a cooperativa ela opera, Perfeito. e ainda, sabe, vamos fazer um trabalho junto com a B-Design ali, com a OCB, é um convite aqui aberto para, junto com a B-Design, para poder ter um formato que nós trabalhamos bastante com a Apex, e por que não a Apex, a OCB e a B-Design, de criar esse modelo de trabalho conjunto, de reconhecimento não é do pequeno, mas da qualidade da cooperativa, que tem aquela localidade, que tem aquela cultura, tem um grande valor não explorado. Sim. Entra como uma marca para competir com outra marca massificada, né? Perfeito. Não, e imagine um selo de cooperativa que você coloca no mundo, né? E do Brasil. Imagina uma coisa legal dessa. Já tem, tá? Tem o Somos Cop, assim, que tem isso. Mas imagine se a gente conseguisse difundir esse selo como sendo realmente... Dá significado para ele. Dá significado para ele, né? Quer dizer, um trabalho de marca é tipo marca, que nem o Café do Brasil, tipo marca localidade. Acho que marca país mesmo. Acho que isso tem tudo a ver e, puta, a gente tá super aberto também, viu, Gabi? Puta, vamos fazer essa provocação, levar para B-Design. Estou no final da gestão já, mas para o próximo aí vai ser um bom... Quase largando o barco. Por favor. Bom, Tomia, obrigado por ter aceitado o convite. Foi assim, que honra. O Eric estava ali falando, né? Tô aqui assistindo, tô babando no conteúdo. Que legal, pô. Obrigado. As pessoas não veem o Eric, mas um dia o Eric vai sentar aqui na mesa com a gente. Legal. Vai participar. Você vai mostrar o Eric lá. Boa. Boa. Então, Tomia, queria te agradecer por aceitar esse convite, por participar conosco, por dividir, né, um pouco do que a gente conversa no dia a dia, né, mas dividir com... É um tema que eu acredito muito e que eu acho que precisa ser difundido. Então, obrigado Jean, por vir, Gabi, pela qualidade Eric, da conversa. Muito legal. E por último, eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram aí nos assistindo, pedir para você curtir, compartilhar e comentar aí no nosso conteúdo para que ele ganhe relevância e consiga se espalhar. Se você gostou, compartilhe esse link com os teus amigos. Fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.